As sincronicidades não são acaso, Napoleon Hill avisou. Quando o invisível começa a se alinhar, não é sorte, é resposta vibracional. Antes de começarmos, peço que você se inscreva agora no canal, ative o sininho e curta este vídeo. Aqui falamos de prosperidade, propósito e os códigos invisíveis que transformam a mente em uma fábrica de resultados. O que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você interpreta tudo o que acontece na sua vida, porque talvez, apenas talvez, nada do que você chamou de coincidência tenha sido acaso. Hill dizia que o universo responde à mente que decidiu. E quando uma decisão vibra com convicção, a vida começa a mover peças que você jamais imaginaria. Pessoas aparecem, oportunidades se cruzam, portas que estavam trancadas por anos se abrem com um simples toque. Mas isso não é mágica. É sincronicidade, a linguagem secreta da manifestação. E é sobre isso que vamos falar. O código invisível das conexões. Napoleon Hill observava um padrão entre os homens mais bem-sucedidos. Todos eles falavam sobre eventos coincidentes que os levaram ao sucesso. Um investidor encontrava o sócio certo em um voo atrasado. Um autor recebia o convite perfeito depois de uma demissão. Um inventor encontrava o patrocinador minutos após decidir não desistir. Hill chamava isso de força organizada do pensamento. Quando você vibra em um propósito definido, o universo usa tudo, tempo, pessoas, até contratempos, para empurrar você em direção ao seu destino. É por isso que as sincronicidades não são milagre nem sorte. São respostas exatas a uma emissão mental. E quanto mais clara a sua vibração, mais rápido as respostas chegam. Mas aqui está o segredo que quase ninguém percebe. A sincronicidade não serve para agradar você, mas para alinhar você. Às vezes, ela vem em forma de atraso, confusão ou aparente obstáculo. Não é o universo dizendo não, é o universo ajustando o como. Hill dizia que toda a adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. O problema é que a maioria planta dúvida em cima dessa semente, e dúvida mata o processo. A matemática divina da vibração. Cada pensamento é uma frequência, cada emoção, uma onda mensurável. Hill sabia disso antes mesmo da física quântica popularizar o conceito. Quando uma pessoa decide com todo o seu ser, mente, corpo e alma, algo começa a vibrar de forma coerente. E essa coerência atrai eventos de mesmo padrão. Você pensa em alguém e a pessoa liga. Você sonha com um símbolo e o mesmo símbolo aparece em um outdoor. Você fala de um projeto e, em poucas horas, alguém menciona a oportunidade exata. O cético chama de coincidência. O sábio chama de confirmação. Mas há uma regra. O universo não responde a desejos vagos, e sim a decisões vibrantes. Desejar é pedir. Decidir é comandar. Hill ensinava que o subconsciente é o canal entre o visível e o invisível. E o subconsciente só obedece a ordens firmes, emocionais, repetidas. Quando o consciente duvida, o inconsciente trava. Quando o consciente crê, o universo atua. Quando a vida fala com sinais. Quantas vezes você ignorou pequenos sinais por achar que eram irrelevantes? Um nome que aparece em diferentes lugares, um número que se repete, um encontro inesperado. Hill dizia que a mente disciplinada enxerga padrões onde outros veem acaso. Quando você começa a viver em estado de atenção, percebe que o universo não fala com palavras, mas com repetições sutis. O problema é que o ruído mental, preocupação, medo, pressa, bloqueia essa escuta. Você não precisa procurar sinais, precisa silenciar o bastante para percebê-los. Os sinais não surgem para entreter, surgem para instruir. Quando algo se repete, pare e pergunte: o que isso quer me mostrar? A resposta virá. Às vezes, um simples não vá salva você de um desastre. Outras vezes, um insista muda sua vida.
A sincronicidade é o modo como o divino segura sua mão sem precisar aparecer. Fé inteligente. O ponto de convergência. Hill escreveu: a fé é o ponto de partida de toda a realização. Mas essa fé não é crença cega, é confiança fundamentada em ação e observação. A fé começa quando você percebe que existe um campo de inteligência conectando tudo. Quando você entende que pensar em algo é enviar um sinal e agir em algo é reforçar esse sinal. É aqui que as coincidências se aceleram. Quanto mais você age com fé, mais evidências aparecem. E quanto mais evidências aparecem, mais fé você tem. Esse ciclo é o motor da sincronicidade. Por isso, Hill sempre dizia: a fé transforma o pensamento em substância, e essa substância se manifesta em pessoas, oportunidades e ideias. A verdadeira fé não é passiva. Ela cria pontes invisíveis entre intenção e resultado. O ponto de virada. Quando o invisível vira real, todo aquele que vive um propósito elevado passará por um momento de virada. É quando tudo parece desconectado, mas na verdade está sendo realinhado. Hill alertava: o sucesso muitas vezes chega disfarçado de derrota temporária. Quando isso acontece, o universo está testando se você continua vibrando fé, mesmo sem ver sinais positivos. A sincronicidade não desaparece. Ela muda de forma. As portas se fecham para redirecionar, não para punir. O que parecia retrocesso era apenas um desvio para um ponto mais alto. Quantas vezes, depois de uma perda, algo muito melhor apareceu? Essa é a prova de que o universo nunca erra de endereço. Apenas muda a rota quando a vibração muda. A aliança invisível entre você e Deus. Hill acreditava que todo pensamento disciplinado é uma oração em movimento. Ele dizia que o homem que sabe o que quer e acredita nisso, torna-se parceiro de Deus na criação. A sincronicidade é o lembrete dessa parceria. Quando você está alinhado com um propósito justo, o universo não apenas colabora, ele conspira. Pessoas que você nunca conheceu sentem um impulso inexplicável de ajudar. Caminhos que pareciam fechados se tornam acessíveis. Você começa a compreender que a vida não é uma série de acasos, mas um diálogo entre a sua fé e a inteligência infinita. Se você vive sinais, confie. Se algo repete, ouça. Se algo flui, siga, porque o acaso é apenas o disfarce preferido da providência. A linguagem secreta do universo. O universo fala, mas não com palavras. Ele fala com alinhamentos, com atrasos que protegem, com portas que se fecham para abrir portais maiores. Ele fala com a sincronicidade, que é o idioma do invisível. Napoleon Hill percebeu que os homens mais sábios e espiritualmente conscientes não pediam sinais. Eles os reconheciam. Eles compreendiam que o universo é um espelho, refletindo exatamente o que a mente emite. Quando você se torna consciente disso, cada evento, cada pessoa, cada coincidência se transforma em uma frase dentro da conversa entre você e Deus. O universo não escreve cartas, ele desenha padrões. A pergunta é: você está lendo esses padrões ou apenas reclamando dos parágrafos? Hill dizia que quando o pensamento e o desejo estão em harmonia, surge uma força que começa a reorganizar tudo ao redor. Essa força não precisa de sua pressa, precisa de sua clareza. É o momento em que o invisível entra em operação silenciosa. Você pensa, sente, age e, sem perceber, o universo começa a ajustar frequências, mover peças, conectar caminhos. Pessoas que nunca se conheceram são puxadas pela mesma vibração. Eventos que pareciam aleatórios se encaixam como engrenagens invisíveis. Tudo começa a coincidir, mas não porque o destino decidiu, e sim porque você se tornou compatível com ele. As sincronicidades são o resultado de uma mente que parou de duvidar. Duvidar é emitir duas vibrações, uma de fé
e outra de medo. E o universo não trabalha em duplicidade. Quando você vibra clareza, o campo responde como um eco. Hill explicava que a fé é o transmissor e a imaginação é o transformador. O que você imagina, vibra. O que vibra, atrai. O que atrai, se manifesta. Assim, o invisível se torna o palco da criação. Há uma passagem espiritual que diz: "Antes que clamem, eu responderei." Essa frase é o coração da sincronicidade. Quando você decide firmemente um propósito, as respostas já estão sendo organizadas antes mesmo de você perceber. Por isso, quando algo inusitado acontece, pergunte-se: o que essa coincidência está tentando me mostrar? O universo não brinca de aleatoriedade. Ele cria interseções precisas. Ele aproxima você de quem pode ensinar, desafiar, elevar. Ele mostra sinais para corrigir rota, mas o ego impaciente chama isso de coincidência. Imagine que o universo é como um GPS divino. Quando você define o destino e confia, ele começa a recalcular as rotas conforme suas decisões. Se você hesita, ele silencia. Se você confia, ele redireciona. Se você insiste no medo, ele repete lições até que você entenda o código. As sincronicidades são esses recalculando divinos. E quanto mais rápido você aprende a ouvir, menos desvio precisa. Eu sabia que as coincidências aumentam proporcionalmente à intensidade da fé, porque fé gera foco, foco gera energia, e energia é a moeda da realidade. Ele dizia: nada pode resistir a uma mente que decidiu. Quando você decide algo com total convicção, o universo literalmente dobra os caminhos para que isso aconteça. É como se forças invisíveis se reorganizassem para sustentar sua nova frequência. Mas se você duvida, se hesita, se alterna entre crer e temer, você cria ruído vibracional e o universo responde com confusão. O segredo é manter-se em estado de confiança mesmo sem ver o próximo degrau. O invisível não é ausência, é pré-forma. O invisível é o molde antes da escultura. Quando você acredita, está moldando. Quando você age, está solidificando. Quando você agradece, está multiplicando. É por isso que as sincronicidades aumentam depois da gratidão. Gratidão é a senha vibracional que destrava coincidências divinas. Pense em quantas vezes você se atrasou e algo o salvou. Ou em quantas vezes perdeu algo e descobriu que aquilo o libertou. Quantas vezes um erro aparente o levou a uma pessoa, um curso, um trabalho, uma cidade que mudaria tudo. Essas são as provas silenciosas de que há uma inteligência maior coordenando cada detalhe. Hill chamava isso de inteligência infinita, um campo consciente que responde à sua vibração dominante. E esse campo não erra. Ele trabalha com precisão espiritual. Para quem vive em baixa vibração, as coincidências parecem punições. Para quem vibra alto, são orientações. A diferença é a lente. A lente da fé enxerga propósito, onde a mente comum vê azar. Quando algo acontece repetidas vezes, o universo está gritando com elegância. O mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de erro, a mesma situação. Tudo isso são aulas. E quando você aprende, a repetição cessa. O universo não reprova, ele recicla. O grande segredo que Hill deixou nas entrelinhas era que a sincronicidade é a forma como o universo confirma sua fé. Ele dizia: os sinais virão quando você estiver pronto para vê-los, não quando você implorar por eles. A fé verdadeira não implora, reconhece. Ela não pede provas, ela percebe confirmações. Esse é o ponto onde a alma e o propósito se fundem. Agora, imagine que você é um ímã. Tudo o que você sente profundamente começa a orbitar você. Se sente escassez, atrai mais provas dela. Se vibra a abundância, começa a ver oportunidades em lugares onde outros veem limites.
Essa percepção cria um campo magnético de coincidências positivas. É como se a vida passasse a lhe entregar respostas antes mesmo de você perguntar. E quanto mais você agradece, mais rápido as respostas chegam. Hill observou isso em dezenas de milionários que entrevistou. Nenhum deles falava em acaso. Eles usavam palavras como momento certo, inspiração divina, destino organizado. Eles sabiam que suas mentes criavam pontos de encontro invisíveis. Quando um deles dizia, senti que devia ir, esse impulso era a sincronicidade chamando. Quando o outro falava, foi estranho, mas parecia certo, era o mesmo campo respondendo. E quando Hill perguntava se acreditavam em coincidência, eles respondiam, a coincidência é Deus agindo anonimamente. Essa frase deveria ser tatuada na mente de todo buscador da prosperidade consciente. Porque enquanto você chamar de sorte o que é alinhamento, continuará tratando o divino como acaso. O que você chama de coincidência é o universo dizendo, estou te ouvindo. Mas há um cuidado. Nem toda sincronicidade leva ao prazer imediato. Às vezes, o sinal o empurra para fora da zona de conforto. Às vezes, o impulso é deixar algo, mudar de cidade, encerrar um ciclo. É o universo podando para multiplicar. Hill explicava, antes de crescer, é preciso desapegar. E o desapego também é um sinal. Se algo começa a perder sentido, se pessoas se afastam, se ambientes drenam energia, entenda, o universo está limpando o terreno para um novo plantio. Quer reconhecer as sincronicidades com clareza? Faça 3 exercícios diários. 1. O diário dos sinais. Ao acordar e antes de dormir, anote tudo o que parece coincidência. Nomes repetidos, números, sonhos, conversas. Com o tempo, padrões surgirão. Você perceberá que as mensagens formam um fio condutor. 2. O silêncio intencional. Separe 10 minutos por dia para ouvir. Simplesmente ouvir. Não ouvir sons externos, mas sentir o que a vida tenta dizer. Nesses momentos, o universo fala com sutileza. Uma intuição, uma lembrança, uma ideia. São downloads vibracionais. 3. A pergunta mágica. O que isso quer me mostrar? Ao invés de por que isso aconteceu comigo? A primeira pergunta o coloca no papel de aprendiz. A segunda, de vítima. E o universo só ensina quem está disposto a aprender. Hill insistia que o poder não está em manipular os sinais, mas em cooperar com eles. Cooperar é confiar sem controle, é agir sem ansiedade, é entender que o universo tem uma sabedoria que ultrapassa a lógica humana. A sincronicidade é essa prova silenciosa de que você não está só. Lembre-se, cada pessoa enviada ao seu caminho é uma mensagem disfarçada. Cada obstáculo é uma pergunta, cada oportunidade é uma resposta e cada silêncio é um convite à escuta. Quando o invisível começa a trabalhar, você sente paz antes de ver o resultado. É por isso que a verdadeira fé é calma. Ela não precisa enxergar para saber. Hill também dizia que a riqueza não é o dinheiro que chega, mas o nível de sintonia com o campo de ideias certas. E quanto mais você observa as sincronicidades, mais preparado está para agir no instante certo. A sincronicidade não substitui o esforço, ela otimiza o esforço. Ela coloca você no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E isso é o que muitos chamam de milagre. Então, da próxima vez que algo estranho acontecer, uma ligação inesperada, um encontro improvável, um atraso que muda a rota, agradeça, porque o universo está movendo o tabuleiro. E quando o universo move, é para ajustar vibração, não para punir decisão. As sincronicidades são a prova de que você está conectado. Se nada de novo está acontecendo, talvez não seja azar. Talvez seja sinal de que você se desconectou de sua essência. Retorne para dentro. Reze, medite, silencie, escreva, vibre amor e os sinais voltarão. O universo nunca parou de falar.
Foi você que ficou surdo pelo barulho da pressa. Agora respire fundo e repita mentalmente: eu reconheço os sinais. Eu confio no tempo divino. Eu aceito a sincronicidade como resposta. Diga isso todos os dias. Você perceberá a coincidência se multiplicando. A vida se tornará um diálogo sagrado. E você verá que não é o acaso que guia você, mas a inteligência amorosa que habita todas as coisas. Hill resumiu tudo em uma frase que muitos esqueceram: os sinais são o idioma de Deus, e o propósito é a gramática que os organiza. Quando você vive com propósito, o universo fala fluentemente com você. Então, da próxima vez que algo acontecer e você pensar, que coincidência, sorria, porque o universo acabou de responder sua última oração. Se isso tocou seu coração, curta este vídeo agora, compartilhe com alguém que precisa reencontrar a fé nas pequenas coisas e escreva aqui nos comentários: eu reconheço os sinais. Sua vibração se unirá à de milhares que estão despertando para essa mesma frequência.